Olá, mulheres. Hoje é a nossa leitura 300 de 365 dias. Leremos juntas inicialmente Jeremias, capítulo 51, a partir do verso 1 até o verso 53. Vamos juntas? Assim diz o Senhor: Eis que levantei um vento destruidor contra a Babilônia e os seus habitantes. Enviarei estrangeiros contra a Babilônia, que a lançaram ao vento como quem separa o trigo da palha, e deixaram a terra deserta. No dia da calamidade, virão contra ela de todos os lados, que os flecheiros não tenham tempo de entesar o arco, nem de vestir as suas armaduras. Não poupem os seus jovens, destruam por completo todo o seu exército. Que eles caiam mortos na terra dos caldeus, atravessados pela espada, nas ruas das suas cidades, porque Israel e Judá não enviuvaram do seu Deus, do Senhor dos exércitos. Mas a terra dos caldeus está cheia de culpa diante do Santo de Israel. Fujam da Babilônia, que cada um salve a sua vida. Não sejam destruídos por causa da maldade dela, porque é tempo da vingança do Senhor. Ele lhe dará o castigo que ela merece. A Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor. Esse copo embriagava toda a terra, e do seu vinho beberam as nações. Por isso enlouqueceram. Repentinamente a Babilônia caiu e ficou arruinada. Chorem por ela. Tragam um bálsamo para a sua ferida. Talvez ela possa ser curada. Queríamos curar Babilônia, mas ela não sarou. Deixem-na que cada um vá para a sua terra, porque o seu juízo chega até o céu e se eleva até as mais altas nuvens. O Senhor trouxe a nossa justiça à luz. Venham e anunciemos em Sião a obra do Senhor nosso Deus. Afiem as flechas, preparem os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis dos medos, porque o seu propósito é destruir a Babilônia. Pois esta é a vingança do Senhor, a vingança pelo qual fizeram contra o seu templo. Levantem um estandarte contra as muralhas da Babilônia. Reforcem a guarda, coloquem sentinelas, preparem emboscadas, porque o Senhor planejou e fez o que tinha dito a respeito dos moradores da Babilônia. Você que mora sobre muitas águas e está rica de tesouros, o seu fim chegou. O fio da sua vida foi cortado. O Senhor dos exércitos jurou por si mesmo, dizendo: certamente eu a encherei de homens, como se fossem gafanhotos, e eles darão o grito da vitória sobre você. Deus fez a terra pelo seu poder, com a sua sabedoria estabeleceu o mundo, e com a sua inteligência estendeu os céus. Quando ele fez soar a sua voz, logo há tumulto de água no céu, e nuvens sobem das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva, e dos seus depósitos faz sair o vento. Todas as pessoas são tolas e não têm conhecimento. Todos os ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são falsas, e nelas não há fôlego de vida. São vaidade, obras ridículas. Quando chegar o tempo do seu castigo, virão a perecer. Aquele que é a porção de Jacó não é semelhante a essas imagens, porque ele é o Criador de todas as coisas. E Israel é a tribo da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Babilônia, você era o meu martelo e minhas armas de guerra. Por meio de vocês despedacei nações e destruí reinos. Por meio de você despedacei o cavalo e o seu cavaleiro. Despedacei o carro de guerra e o seu cocheiro. Por meio de você despedacei homens e mulheres. Despedacei velhos e jovens. Despedacei rapazes e moças. Por meio de você despedacei o pastor e o seu rebanho. Despedacei o lavrador e a sua junta de bois. Despedacei governadores e autoridades. Diante dos olhos de vocês, pagarei a Babilônia e a todos os moradores da Caldeia toda a maldade que fizeram em Sião, diz o Senhor. Eis que sou contra você, ó montanha destruidora, que destrói toda a terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra você,
Farei com que role no alto das rochas e se transforme em monte queimado. De você não será tirada nenhuma pedra para ser pedra angular ou para fazer um alicerce, porque você será uma desolação perpétua, diz o Senhor. Levantem um estandarte na terra, toquem a trombeta entre as nações, preparem as nações para lutarem contra ela. Convoquem contra ela os reinos de Ararat, Mini e Askenaz. Nomeiem contra ela um comandante. Façam vir cavalos como gafanhotos eriçados. Preparem as nações para lutarem contra ela. Os reis dos medos e os seus governadores, todas as suas autoridades e toda a terra do seu domínio. A terra treme e se contorce em dores, porque os planos do Senhor contra a Babilônia estão firmes, para fazer da terra da Babilônia uma desolação, sem que haja quem nela habite. Os valentes da Babilônia pararam de lutar e permanecem nas fortalezas. Desfaleceu-lhes a força, tornaram-se como mulheres, as suas casas estão em chamas, os ferrolhos dos portões foram quebrados. Um arauto sai ao encontro do outro arauto, um mensageiro sai ao encontro de outro mensageiro, para anunciar ao rei da Babilônia que a sua cidade foi invadida de todos os lados, que as passagens do rio estão ocupadas, as fortalezas estão em chamas e os homens de guerra amedrontados. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: a filha da Babilônia é como a eira, quando é aplanada e pisada. Ainda um pouco e chegará para ela o tempo da colheita. Nabucodonosor, rei da Babilônia, nos devorou, esmagou-nos e fez de nós um objeto inútil. Como um monstro marinho nos engoliu, encheu a sua barriga com as nossas comidas finas e nos jogou fora. Que a morada de Sião diga: a violência que se fez a mim e a minha carne caia sobre a Babilônia. Que Jerusalém diga: o meu sangue caia sobre os moradores da Caldeia. Portanto, assim diz o Senhor: eis que defenderei a sua causa e vingarei o mal que lhe fizeram. Secarei as águas da Babilônia e farei com que se esgotem as suas fontes. Babilônia se tornará um montão de ruínas, morada de chacais, objeto de espanto e de vaias, e não haverá quem nela habite. Os babilônios rugem como leões e rosnam como leãozinhos. Estando eles enganados, preparei um banquete para eles. Eu os deixarei embriagados para que se alegrem e durmam sono eterno, e não acordem, diz o Senhor. Farei com que sejam levados como cordeiro ao matadouro, como carneiros e bodes. Como foi tomada a Babilônia e apanhada de surpresa, a glória de toda a terra. Como é possível? Babilônia se tornou objeto de horror entre as nações. O mar invadiu a Babilônia e a cobriu com a multidão das suas ondas. Suas cidades se tornaram em desolação, terra seca e deserta, terra em que ninguém habita e por onde não passa ninguém. Castigarei Bel na Babilônia e farei com que lance de sua boca o que engoliu. As nações nunca mais afluirão a ele. Também a muralha da Babilônia cairá. Saia do meio dela, meu povo, que cada um salve sua vida do furor da ira do Senhor. Não desfaleça o coração de vocês, nem tenham medo de rumor que se há de ouvir na terra, pois virá num ano um rumor, no outro ano outro rumor. Haverá violência na terra, dominador contra dominador. Portanto, eis que vem dias em que castigarei as imagens de escultura da Babilônia. Toda a sua terra será envergonhada e todos os feridos cairão no meio dela. Os céus, a terra e tudo o que neles há jubilarão sobre a Babilônia, porque do norte lhe virão os destruidores, diz o Senhor. Como a Babilônia fez cair os feridos de Israel, assim na Babilônia cairão os feridos de toda a terra. Vocês que escaparam da espada, andem, não parem. De longe, lembrem-se do Senhor e pensem em Jerusalém. Vocês dirão: estamos envergonhados, porque ouvimos falar da afronta. O nosso rosto se cobre de vergonha, porque vieram estrangeiros e entraram nos santuários da casa do Senhor. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor,
em que castigarei as imagens de escultura da Babilônia, e em toda a terra os feridos gemerão, mesmo que a Babilônia subisse aos céus, e mesmo que fortificasse no alto sua fortaleza, ainda assim eu mandaria destruidores contra ela, diz o Senhor. Leremos agora Tito, capítulo 2, versos de 1 a 15. Mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. Seja você mesmo um exemplo de boas obras no ensino. Mostre integridade e reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, que não sejam respondões, nem furtem, mas que deem prova de toda a fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ele nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensine essas coisas. Também exorte e repreenda com toda autoridade, e que ninguém despreze você. Leremos agora Salmos, capítulo 99, versos de 1 a 9. Reina o Senhor, trema os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e está exaltado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. És Rei poderoso, que ama a justiça, que estabeleces o direito, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltem o Senhor nosso Deus e prostrem-se diante do estrado de seus pés. O Senhor é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor e ele os ouvia. Falavam-lhes na coluna de nuvem. Eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondestes, ó Senhor nosso Deus. Foste para eles Deus perdoador, ainda que os tenha castigado por seus atos. Exaltem o Senhor nosso Deus e prostrem-se diante do seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. E para finalizar, leremos Provérbios, capítulo 26, verso 17. Quem se mete na discussão dos outros é como aquele que pega pelas orelhas um cão que vai passando. Amém? Glória a Deus pela sua maravilhosa palavra. Eu sou a Jéssica, espero que você continue firme nessa reta final da leitura da palavra do Senhor. Te espero na próxima semana.